E aí pessoal, meu nome é Rafael, eu sou aqui da Links Comunicação, trabalhei na área de planejamento e também coordeno aí a parte de desenvolvimento. Então vou falar para vocês hoje sobre desenvolvimento de sites, algumas dicas. Primeira dica que eu quero dar para vocês é sobre o registro de domínio. Quando a gente começa aí um site novo, a gente precisa registrar o endereço desse site. Então a gente tem, por exemplo, o endereço da agência, que é linkscomunicação.com.br. Esse endereço ele foi registrado no registro.br, que é o site do órgão que regulamenta aí os registros que existem no Brasil. Tá? Você pode escolher lá vários tipos de extensões, não necessariamente o .com.br, ele tem o .com, .net e várias outras. O mais comum aqui no Brasil é o .com.br, para identificar que é um site comercial aí do Brasil. Esse registro é pago o valor anual de R$40, é um valor definido já por esse órgão aí, então eles cobram esse valor e se você quiser renovar o seu registro ou fazer ele pela primeira vez por 2 anos, 3 anos, eles dão um pequeno desconto lá para você adquirir aí o seu registro por um longo prazo. Tá? Se você escolhe, por exemplo, o anual e não renova, esse registro depois de um tempo, esse nome, ele volta a ficar disponível aí para qualquer outra pessoa ir lá e adquirir. Tá? Então é bastante importante aí que quando você tem um site, se escolher a opção anual, renove ele, fique atento aí ao prazo de validade dele para não perder esse domínio aí. A gente já registrou o nosso domínio lá no registro.br, então a gente já tem um nome aí para o nosso site. Tá? Para o site ficar visível para todo mundo, a gente precisa contratar uma empresa que faça a hospedagem desse site, que coloque ele no servidor dela lá, que tenha aí a visibilidade para todo mundo. Então a gente precisa contratar esse serviço. Esse serviço ele pode ser gratuito em alguns casos ou pago. O gratuito geralmente ele tem poucas contas de e-mail ou nenhuma, ele tem pouco espaço em disco, ele tem alguns recursos aí mais limitados. Mas a gente pode usar aí para quem está começando, para quem tem sites bem simples aí, de repente a pessoa precisa ter só um endereço de e-mail ou nenhum. Então a gente utiliza um serviço gratuito mesmo, a pessoa não vai ter nenhum custo aí para hospedar o seu site. A segunda possibilidade são as hospedagens pagas. Então elas oferecem mais recursos, aí, elas oferecem uma grande quantidade de e-mails que você pode acessar, ela oferece um espaço em disco maior para sites pesados, ela oferece bastante memória também no servidor para caso o site seja aí pesado, porque ele necessita de bastante imagens, ele não fique lento na hora de o usuário acessar. Então, para tudo isso, cabe aí uma análise que é feita com o time de desenvolvimento aí, no caso, se for uma agência, a Links Comunicação, por exemplo, a gente dá todo o apoio aí para você conseguir definir aí qual que é a melhor hospedagem, porque é uma coisa bem técnica e precisa de alguém que conheça aí para dar a direção aí do que é melhor. Um site gerenciável é um site que tem a necessidade de ter o seu conteúdo aí atualizado de forma mais constante. Existem aqueles sites que a gente vê aí na maioria das vezes, a maioria das empresas utilizam, que são sites estáticos. Esses sites, eles têm lá a informação da empresa, a informação dos serviços, produtos, e por muito tempo eles ficam lá com aquelas informações apenas, isso é necessário para a empresa. Agora existem outros sites que eles têm a necessidade de ter informação aí atualizada, por exemplo as lojas virtuais que precisam ter lá os produtos novos cadastrados, preços alterados, sites de imobiliárias que precisam ter lá fotos de imóveis, descrição, são imóveis novos entrando. Esses tipos de sites a gente chama de site gerenciável, então é isso, a pessoa tem uma plataforma por trás que ela consegue atualizar as informações sem a necessidade de sempre estar pedindo aí para um desenvolvedor, para uma pessoa técnica fazer isso. O cliente mesmo pode fazer.
quarta dica que eu vou dar para vocês, ela é muito importante. É um termo novo aí relativamente, porque há alguns anos atrás não se falava nisso. Chama-se responsividade. Então, um site responsivo é um site que ele é aberto em multiplataformas. Isso significa que, se eu abrir o meu site em um tablet, em um smartphone, ou em uma televisão, em um computador, ele vai ter um visual aí legal, bonito, que vai se encaixar dentro desse dispositivo. Então são aqueles sites que quando a gente acessa, a gente consegue ver tudo legal, até mesmo num pequeno smartphone aí. A gente consegue ter todas as informações, sem cortar imagens, sem cortar textos, tudo tá legalzinho ali, bem disposto. E se a gente acessar ele num computador, por exemplo, ele vai ter uma cara um pouco diferente com as mesmas informações ali dispostas de outra forma. Então isso é um site responsivo, ele é multiplataforma. Se eu acessar ele em um dispositivo enorme ou em um pequeno, ele vai funcionar sem ficar cortando as informações ou deixar muito pequena. Ele vai ficar de um jeito legal, aí, confortável para o usuário. O usuário vai conseguir ler todas as informações e acessar todas as informações sem nenhum problema. Isso é muito importante hoje. Os buscadores, aí, o Google, o Bing e outros buscadores que tem na internet, eles dão maior relevância para exibirem em suas pesquisas sites que são responsivos. Então é muito importante quando você for criar um site que você exija que ele seja um site responsivo. A quinta dica é sobre o layout. Muitas vezes a gente se preocupa com a beleza do layout. É claro, ele tem que ser bonito, mas ele tem que ser usual. Então não adianta a gente fazer um site lindo, perfeito, mas as informações ali não tão legais, é muito difícil de achar alguma coisa, o usuário não consegue navegar legal nas páginas, tem que dar muitos cliques para chegar em uma determinada informação, então isso não é legal. É legal se preocupar com um layout fácil, limpo para o usuário, que ele consiga ver ali que a informação está facilmente na frente dele. A gente tem que sempre lembrar que a gente lida com vários tipos de usuário. Então a gente vai ter pessoas aí que o computador, um smartphone faz parte do dia a dia dela. Então ela entra e facilmente vai conseguir navegar em qualquer site. E a gente tem pessoas que têm pouca usabilidade aí desse tipo de tecnologia ainda. Então a pessoa não vai conseguir ali navegar num site muito complicado. Então a gente tem que sempre lembrar dessas pessoas também, para fazer um site fácil de ser acessado, de ser usual e não só bonito esteticamente. A sexta e última dica que a gente tem aí de hoje é sobre o conteúdo do seu site. Então a gente tem que sempre colocar conteúdos relevantes, informações que vão agregar valor ao usuário. Então a gente não pode usar o termo aí encher linguiça no site, colocar muita informação aí que não vai servir para nada de o usuário ler, muitas informações às vezes bastante técnicas aí que o usuário não vai ter conhecimento, são irrelevantes, então a gente não precisa ter esse tipo de informação no site. É importante que ele saiba o histórico da sua empresa, que ele conheça os produtos que você está vendendo, todas as características do produto, os serviços que você faz, talvez explicar aí o que são esses serviços, se a pessoa não conhece, mas sem ficar estendendo muito, para não ficar ali muita informação que acaba às vezes até confundindo o usuário em vez de ajudar. Então a gente tem que dar uma filtrada nas informações aí. Normalmente o cliente quer colocar uma grande quantidade de informações, mas muitas dessas informações elas não são relevantes realmente para o usuário. Então a gente tem que focar no conteúdo do site, colocando o que realmente importa, o que realmente você quer que o usuário saiba quando ele acessar a sua página. É isso aí, galera, essas foram as 6 dicas aí que a gente tem aí para dar sobre desenvolvimento de site. Esse é um complemento de um post que a gente fez no nosso blog, o que é um site. Então a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo um link com o endereço desse post aí para você acessar e entender o que é um site. A gente está falando sobre ele, como ter um, o que é importante, mas se você ainda não sabe o que é um site exatamente, dê uma olhada lá no nosso post que você vai entender lá de forma bem bacana. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, dê um gostei, ajuda a gente aí para divulgar esse vídeo, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e
acompanhe a gente aí nas redes sociais. Toda semana novos posts aí no nosso blog com novas informações, vídeos também. A gente vai procurar dar algumas dicas em cima dos posts que a gente faz aí no blog para agregar sempre mais conhecimento e mais valor aí para os nossos seguidores. Então é isso, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.